especial falar ao seu coração, ao meu coração, a mudar a nossa vida, a transformar a nossa história. Mas o Senhor responde às expectativas que estão no nosso coração. Então feche seus olhos, comece a buscar o Senhor, para ouvir agora através da palavra a semente que há de ser lançada. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos esse ambiente mais uma vez ao Senhor. Agora, os nossos corações, que simboliza aquela terra fértil, que a semente, ó Deus, que o Senhor tem para nós nessa noite, cai em nosso coração e transforme a nossa história. Que ela possa produzir 100 por 1, mas que nós não possamos sair mais aqui como entramos. Não queremos mais somente esse alimento raso, sólido, esse leite. Ó Deus, que nós nos alimentamos, mas nós queremos algo, ó Deus, mais profundo, que vem do teu coração para a tua igreja. Ó Deus, o nosso coração é ouvir a tua voz, o nosso desejo é ouvir a tua voz. Por isso, ó Deus, eu me esvazio de mim mesmo, do meu próprio conhecimento, me torno um vaso nas suas mãos, para que o Senhor possa, através de mim, e como através de todos aqueles, ó Deus, que já estiveram aqui, também possa falar através de mim ao coração da tua igreja, em nome de Jesus. Queridos, o tema que Deus colocou no meu coração essa semana foi uma semana bem agitada. Graças a Deus por isso, graças a Deus por essa agitação, por essa correria. Eu louvo a Deus cada semana que eu sou muito solicitado. Obrigado, querido. Porque, de fato, esse é o nosso chamado, a nossa incumbência. Isso nos alegra muito, porque aquele que também não é lembrado é porque não está sendo visto. Sim ou não? Então, o pastor, de fato, ele precisa ser procurado pelas ovelhas, mas essa semana foi uma semana bem cheia. Graças a Deus por isso. E uma semana onde eu busquei muito a presença do Senhor, do que traria a igreja ao domingo. O Senhor falou muito ao meu coração sobre maturidade, sobre crescimento, né? O projeto dele sobre nós como igreja, nesses 31 anos que vamos completar esse ano aqui em Mozarlândia, como Igreja Luz para os Povos, o crescimento que ele tem para nós a partir daqui, e despertou no meu coração essa situação de maturidade. Precisamos ter maturidade para que nós possamos crescer, precisamos ser maduros diante do alimento que nós temos sido alimentados, para que esse tão precioso crescimento nos alcance e permaneça. Não nos alcance simplesmente de um ativismo social, de um movimento temporário, mas nos alcance e permaneça sobre nós, e que nós possamos reproduzir essa boa semente que o Senhor tem nos dado. E o Senhor me aqueceu o coração em relação a isso, porque eu sou pai, e como pai, tantos pais que tem aqui, eles querem ver os seus filhos crescerem, desenvolverem, frutificarem, sonharem, alcançarem novos voos, alcançarem novas metas. E é exatamente isso que também tem no coração de Deus para conosco, porque também somos os seus filhos amados. Eu queria que os irmãos abrissem a palavra comigo no livro de Efésios, no capítulo 4, e nós vamos discorrer aqui esse texto. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante. O grande desafio da maturidade. Vamos lá. Livro de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante diz assim: e ele quem? Deus. O apóstolo Paulo falando algo que veio da parte do Senhor. E ele diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então nós vemos aqui 5 ministérios estabelecidos pelo próprio Deus: apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ok, olha a continuação do texto: com o fim de preparar os santos à obra do ministério. Quem é santo aqui, queridos? Quem é santo aqui? Então veja bem, os ministérios foram dados pelo Senhor, cada um deles, para preparar os santos, preparar a igreja. Para quê, queridos? Para o ministério. Então está falando aqui de uma forma muito clara, que todos os ministérios designados por Deus, o fim desse ministério é preparar a igreja
para desenvolver o próprio ministério, a própria obra, a própria vontade do Pai. E olha só o que ele continua dizendo: até que, digam comigo, todos, irmãos, até que todos, olha só, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos ao quê? Diga comigo, maturidade. Não todos, mais uma vez, maturidade. Oh, ficou bom o coral, hein? E que todos nós cheguemos à maturidade. Irmãos, aqui existem segredos, mistérios, como dizem outros. Aqui existem direções preciosíssimas para a nossa vida, para a nossa igreja, para tudo aquilo que nós fomos chamados. Irmãos, Deus designou ministérios, uns para profetas, pastores, evangelistas, mestres, para que eles preparem a igreja até que todos, sem exceção, todos eles cumpram, todos tenham a maturidade. E a maturidade, então, é o segredo para que eu e você desenvolva o ministério. E olha o que ele continua dizendo, irmãos. Veja bem o que o texto continua dizendo: atingindo a medida da plenitude de Cristo. Irmãos, o que é plenitude? Até que nós sejamos completos por Cristo. Até que nós atingimos a plenitude de Cristo, algo pleno é completo. E nós só atingimos isso em Cristo. Aí ele continua dizendo, queridos, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cristo é a cabeça, Cristo é o verdadeiro pastor, Cristo é aquele que nos direciona, Cristo é aquele que nos traz a plenitude, Cristo é aquele que nos dá o ministério, é Cristo que nos capacita para toda a obra, é em Cristo que somos plenos, irmãos. E aí ele fala, por que tudo isso? Olha o que ele continua dizendo: dele, todo o corpo ajustado e ungido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Não existe nada tão poderoso quanto isso. Quando nós falamos de unidade, de plenitude, de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, de alcançar o propósito para o qual todos nós fomos chamados. Esse texto, ele é rico, poderoso. Irmãos, o desafio de sermos ou de andarmos em maturidade nesses dias de hoje, talvez seja um dos maiores desafios da nossa vida. Nos dias que temos enfrentado, nas pressões que todos nós passamos, nas inseguranças que todos nós enfrentamos, ou vivemos, ou iremos ainda viver, diante de tudo aquilo, olha, instabilidade emocional, instabilidade financeira, instabilidade política, instabilidade em todas as esferas, temos um nível de sobriedade, de equilíbrio, nos dias de hoje, não é meramente mais humano, tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. Agora, esse equilíbrio são para os filhos. Essa maturidade é para mim, para você, é para a igreja, é para o corpo. Agora escute, maturidade, queridos. Quando nós falamos de maturidade, muitas vezes, nós vemos que pessoas maduras são pessoas velhas. Que a maturidade, ela está relacionada aos anciões. Irmãos, escute. Maturidade não tem nada a ver com a ordem cronológica. Maturidade não tem nada a ver com velhice, com as rugas que nós temos no rosto, com o tempo de vida vivido sobre a terra.
Maturidade não tem nada a ver com isso. Maturidade, homem e mulher de Deus, não é envelhecer. Envelhecer é uma questão que você não tem como evitar. Todos nós vamos envelhecer naturalmente. Maturidade é uma questão de decisão, é um posicionamento correto, é uma postura correta diante da situação que nós enfrentamos todos os dias. Maturidade não é envelhecer. Tem muitas pessoas, e não é o nosso caso, não é da nossa igreja, ok? Amém? Tem muitas pessoas velhas nos anos, imaturas na fé, até hoje. Muitas pessoas que cresceram, que os dias vieram, que os anos vieram, e estão no mesmo lugar, imaturas, infantis. Pessoas que ainda não alcançaram a profundidade do Senhor, ainda estão à margem, à superfície, ainda não experimentaram nada novo, nada que vem de Deus. Ouviram falar, ouviram os feitos, ouviram as experiências, ouviram os contos, mas não tiveram a própria experiência com o Senhor que veio transformar a sua vida. Então, maturidade não tem nada a ver com a ordem cronológica das coisas. Nós vemos pessoas, queridos, cronologicamente velhas, mas imaturas na forma de agir, imatura na forma de pensar, na sua mentalidade que muitas vezes não muda. E isso não é somente para pessoas anciões, eu não estou falando para pessoas velhas de idade aqui, eu estou falando para todos nós. Pessoas que não mudam a postura diante dos acontecimentos são pessoas imaturas, infantis. Você quer ver uma situação na sua vida, ou na minha vida, ou na nossa vida de uma forma geral? Analisa você, a sua postura, aquilo que não mudou, aquilo que você vem apanhando entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e que você tenta vencer e não vence, mesmo com a direção correta, mesmo com as palavras corretas, mesmo com a direção clara da parte de Deus, ainda não vence. Isso é infantilidade. Isso significa uma pessoa que ainda não é madura naquela área para que possa vencer. A maturidade que ele tem que nos levar a vencer, a sermos transformados. Uma pessoa que ela só vai ser transformada na vida, e isso inclui todos nós, é uma pessoa que está disposta ou disposto a ser transformado. E a transformação, esse processo todo de transformação ou de metamorfose, para a linguagem mais jovial, é um processo que muitas vezes nos requer muito. É um processo muitas vezes que para muitos é doloroso, é exposição demais, é trabalhoso demais. E por ser trabalhoso demais, eu não querer me expor demais, eu prefiro continuar na posição que eu sempre estou e não passar por esse processo. Irmãos, nós não podemos falar de maturidade se nós não falarmos de transformação. Todos nós, quando conhecemos o Senhor Jesus, nós estamos dentro de um processo, sim ou não? Todos nós estamos diante de um processo de abandonar ou de dizer não à velha natureza e a entrar num processo de santificação até que o Senhor volte. E esse processo de santificação até que o Senhor volte nos fala de maturidade. Agora, irmãos, escute. Ninguém vai alcançar um estado de maturidade se não enfrentar áreas na sua vida que ainda são infantilizadas. O que é uma área na vida de uma pessoa infantilizada? Uma área intocável. Uma área que as pessoas não permitem que ninguém toque, que ninguém fale, que ninguém influencie, que ninguém mude a sua posição. Áreas infantilizadas é uma área que nós temos uma super proteção, que ninguém fala na minha vida, porque eu estou certo. E por eu estar certo naquilo ali, eu não mudo o posicionamento que eu tenho. Isso é uma área intocável. Irmãos, o diabo ele sempre trabalha na vida de pessoas imaturas. Sempre trabalha na vida de pessoas imaturas. Agora, irmãos, ninguém aqui, inclusive eu,
ninguém de nós somos totalmente maduros. Todos nós estamos passando por processos, uns em algum nível, outros em outros, mas todos nós estamos num processo de crescimento. Agora escute, por que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, veja bem, o apóstolo Paulo, ele organizou a igreja com os seus ministérios, para que a igreja cresça, para que você se desenvolva. Não adianta, irmãos, não adianta ter cargo na igreja, escute, não adianta ter cargo, vir na igreja, não adianta ser líder, não adianta dizimar, ofertar, não adianta fazer tudo direitinho. Você sabe por quê? Porque, irmãos, nós que estamos à frente da igreja, nós vemos pessoas quase que perfeitas, mas só estão relacionados à performance. O que é performance, pastor? Performance é exatamente aquilo que a igreja em Éfeso, uma das cartas que o anjo, o próprio Deus, destina às 7 igrejas do Apocalipse, e uma específica, a igreja de Éfeso, ele fala, olha, conheça as suas obras, o teu labor, conheça que não toleras falso profeta, conheça que você faz tudo você faz tudo perfeito. A performance daquela igreja era incrível. Irmãos, nós pegamos a igreja de Éfeso, em uma das cartas da carta do Apocalipse, nós vemos uma igreja perfeita. Mas o Senhor, ele vira para ela e fala assim, olha, mas eis que eu tenho contra ti, que abandonastes o primeiro amor, abandonastes aquela chama que te aquecia, e que te levava a fazer tudo o que você faz, não por performance, mas por me amar. Não por fazer, mas tendo um propósito e um fundamento. Maturidade está relacionada a isso, não a performance, não a fazer tudo certinho, mas saber o que estamos fazendo, para que estamos fazendo. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o que é maturidade? Por que a palavra de Deus, ela nos foi tão enfática em relação a isso? Abra comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Olha o que esse texto diz, 1 Coríntios 13, versículo 11. Irmãos, isso é muito poderoso. Nós usamos esse texto aqui muitas vezes para falar no casamento, em jantares de namorados, né? Porque é um texto bonito. Mas ele tem algo muito precioso aqui. Veja só. Quando eu era menino, então ele está falando, olha, todos nós, em um momento da nossa vida, em um ciclo da nossa vida, nós éramos meninos, crianças, imaturos, porque criança é imatura, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Toda criança é imatura. Aí o apóstolo Paulo, ele vem e fala assim, olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, irmãos, quando eu me tornei homem, esse homem está falando de quê? Maduro, posicionado. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas que eram de menino. Oh! Agora, escute, o que é menino? Menino é uma fase infantil, é a fase que muitos ainda estão tomando leite materno. Menino é a fase inconsequente. Menino quer comer tudo mastigadinho, sim ou não? Tanto que nós temos vários pais de crianças pequenas aqui na igreja, recém-nascidos. Temos aí o filho do Michael, o Derek, e tantos outros que estão aí na igreja, que os pais preparam tudo picadinho, arrumadinho, amassadinho, para dar na boquinha do menino, porque ele não dá conta de comer sozinho. Que o papai até preocupa se ele deixou no prato comida, porque o menino, ele não se preocupa se ele comeu ou se ele não comeu.
Ele recebe tudo pronto, recebe tudo picadinho, tudo amassadinho, recebe tudo na boca e não está nem aí para isso. Porque ele é imaturo, ele não tem condições de ir lá preparar o seu próprio alimento e comer o seu alimento. Ele precisa de alguém que faça isso para ele. Menino é assim. Agora, será que não seja o momento de nós avaliarmos a nossa própria vida e entendermos o que nós temos comido? Será que não é o momento de você parar, olhar para a sua vida agora, olhando do lado espiritual e entender o que você tem comido? Você sabe por quê, queridos? Porque eu amo ver a igreja cheia. Escute, eu amo ver a igreja cheia, algo que nos impulsiona aqui em cima. Mas eu me preocupo com o alimento que vocês têm comido. Porque se você comer o alimento que somente eu trago, ou os líderes de célula traz, logo, logo você vai começar a passar fome. Porque nós estamos te dando tudo mastigadinho. Tudo preparadinho. Tudo. Durante a semana o pastor se separa para orar e para buscar o Senhor, te trazer um alimento. Agora veja bem, o menino, ele precisa que o pai faça isso. Mas você não. Você tem livre acesso ao pai. Você precisa comer, porque nós somos aquilo que nós comemos, sim ou não? Nós somos aquilo que nós nos alimentamos de forma natural, e nós somos aquilo que nós nos alimentamos de forma espiritual também. Você conhece a árvore pelos frutos. E quando que você conhece os frutos que a árvore dá? É quando as tempestades vêm. Porque quando as tempestades vêm, o fruto ele tende a cair ou a permanecer. Agora, irmãos, qual é o alimento que nós temos comido? É um alimento que vem mastigadinho? É um alimento que foi preparado pelos nossos pais espirituais, naturais? É um alimento que a criança recebe? É um alimento dado do Senhor, sólido, profundo, que vai te levar a ter raízes profundas, e que os ventos vão vir, as tempestades vão vir, e a sua casa não será atingida, e ela não vai cair. Irmãos, escute, será que não é o momento de nós começarmos a pensar em que nós temos comido? Você sabe por quê? Pessoas imaturas são pessoas que ainda vivem naquela situação antigamente das caixinhas de promessa. Quem conhece isso? Você lembra daquelas caixinhas de promessa? Quando a pessoa vinha e fala assim, ó, tira um versículo que Deus vai falar com você. O índio andava com isso aqui, né, para cima e para baixo. E aí a pessoa pega um texto ali, Deus pode falar comigo através daquilo? Pode, Deus é Deus, Deus usou uma mula, não vai usar uma caixinha de promessa? Deus pode falar, mas isso é uma situação de uma pessoa que quer tudo mastigadinho, de uma criança. Ou, muitos estão correndo atrás de profetas. Irmãos, cuidado com isso. Porque quando Deus quer falar com você, você não precisa ir atrás de Deus, Deus te pega. Quando Deus quer falar conosco, irmãos, Ele está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Irmãos, ou você é um daqueles que fica ouvindo um radialista na rádio, eu vou pedir uma música, eu vou pedir uma oração, Deus vai falar comigo através daquilo lá. Irmãos, nós temos formados nessa igreja, não são pessoas infantis, imaturas, pessoas dependentes. Não, eu tenho formado uma igreja sadia, saudável, dependente daquele que é autor e consumador da nossa fé. É Ele. Você tem livre acesso a Ele. Você não precisa de homem, você precisa dele. Então, queridos, a pessoa imatura é aquela pessoa que corre atrás de situações que são fáceis, de respostas prontas.
de pessoas que falem aquilo que eu quero ouvir e não aquilo que eu preciso ouvir. É diferente. É diferente quando que Deus ele quer falar comigo e ele usa a pessoa. E escute, um segredinho, Deus na maioria das vezes ele fala com você aquilo que você não quer ouvir. Muito difícil Deus falar aquilo que a gente quer ouvir. Muito difícil Deus falar comigo aquilo que eu estou esperando ouvir. Irmãos, a maioria das vezes Deus ele fala conosco é no silêncio. É verdade. Amém. Amém. Aleluia. Qual que é seu nome? Qual que é seu nome? Amém, Adriana. Sabe por que Deus te colocou aqui? É para você fazer parte dessa família. Amém. É para você fazer parte desse povo, porque esse povo vai entrar no céu junto com você. Amém? Então, amados, Deus muitas vezes fala conosco é no silêncio. E muitas vezes nós queremos uma resposta na hora, do nosso jeito, como nós queremos fazer e ouvir. Irmão, escute algo. Muitos ficam todo o tempo querendo ouvir uma voz do pastor, do pregador, do líder. Irmãos, maturidade te leva a um nível acima da média. Maturidade te leva a ter acesso ao Pai o tempo todo, quando o véu se rasga. E o sacerdote então deixa de ser aquele que pega os pedidos do povo e leva a Deus. O sacerdote se torna todos nós. Você pode pegar as suas petições, os seus pedidos, aquilo que você deseja falar com o Pai, ir direto nele, falar com ele. Não seja imaturo, não viva como que o vento leva-se para um lado ou para o outro. Maturidade é uma questão de posicionamento e postura correta. Agora, irmãos, você não precisa comer como que uma criança. Você não precisa de alguém que leve a comida na sua boca. Você não precisa de alguém que te auxilie. Faça comida picadinha no seu prato. Irmãos, eu estou aqui querendo fazer com que você se alimente direto do trono do Pai. Direto dele, da fonte. A fonte que me alimenta. A fonte que me sustenta, é a fonte que você tem o mesmo livre acesso. Que todos nós. Agora veja bem. Talvez você não precisa pensar como que uma criança. Será que nós não temos que pensar também, às vezes muitas vezes nós estamos brincando como que uma criança. Não comemos mais como uma criança, mas ficamos brincando. Eu falei há alguns anos aqui atrás, que eu queria experimentar algo da parte de Deus que eu não tinha ouvido falar. Eu queria ter experiências profundas com o Senhor no contexto de igreja. Você sabe que é isso que impulsiona o meu coração? É de experimentar aquilo que eu não ouvi falar. É de experimentar o agir de Deus na igreja de uma forma sobrenatural.
é de experimentar coisas novas e incríveis da igreja, que ele tome o corpo. Irmãos, a criança, ela acha que o tempo todo estão certos. Pessoas que não mudam, que não enfrentam esse processo de transformação, ainda são pessoas imaturas, mudando com o tempo. Mas, agora eu vou correr, talvez não seja o seu aspecto da sua vida, talvez você não seja criança, talvez você consegue se alimentar sozinho, não tem essa característica, mas aqui existe uma característica daqueles que não são crianças. Lá no livro de 1 João, Epístola de 1 João, um livro, 3 livros antes de Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 14, o texto diz assim: filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pai, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Quem que vence o maligno? São aqueles que dependem do Pai. Nós precisamos, irmãos, aqui ter um entendimento claro do que é tentação ou provação, porque muitos deixaram a fase de criança, muitos se alimentam sozinhos, muitos se comem sozinhos, não tem mais comida rasa, começam a se alimentar de algo mais sólido, mas não sabem ainda distinguir o que é tentação e provação. Acham que tudo que está enfrentando é para te derrubar, é para te destruir. Irmãos, tentação visa o mal, provação visa o bem. Tentação visa a sua derrota, provação a sua vitória. Tentação, homem de Deus, o diabo atua. Provação, Deus atua. Por que nós somos provados? Por que você é provado no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, na sua vida conjugal, no seu trabalho, na igreja, no seu ministério? Por que você é provado? Muitas vezes vocês acham que é ação do diabo, muitas vezes não é tentação, é provação. A aprovação tem o fim na vida do crente, do cristão, de nos aprovar, de nos levar a um novo nível, a um novo tempo, a um novo posicionamento, a uma nova postura, a uma nova conduta, porque a partir desse novo nível, existe um novo tempo de conquista sobre nós. Irmãos, tentação é uma ilusão de uma realidade que não existe. A aprovação nos aperfeiçoa, a aprovação nos qualifica, a aprovação nos leva a um nível de maturidade. Irmãos, um exemplo muito claro: o ouro, quando é levado a altas temperaturas, ele tem por fim próprio de tirar as impurezas dele, para que ele se torne cada vez mais puro. A provação que todos nós enfrentamos dia a dia, ela tem por finalidade a nos levar a um tempo de conquista sobrenatural sobre nós. Irmãos, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim: bem-aventurado o homem, digam comigo, que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido. Então, tudo aquilo que você enfrenta, tudo aquilo que você passa, tem como que objetivo levar você a ser aprovado. Porque todos nós, depois disso tudo, nós vamos receber a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido. Irmãos, o Senhor jamais, Ele tem por finalidade te levar a um momento de provação, para você ficar enfraquecido. Não, o Senhor em momento nenhum não nos permite prova que nós não somos capazes de suportar. O Senhor não nos permite nós passarmos por tudo aquilo que nós enfrentamos todos os dias, sabendo que nós não vamos aguentar. Pelo contrário, o Senhor quer nos levar a tomar as decisões corretas, de forma correta, para que nós possamos crescer e vencer em todas as áreas. Mas, vamos lá. Talvez você já não coma, mas você não é criança. Não coma como criança.
não recebe o alimento mastigadinho. Você sabe o que é tentação e provação. Você sabe que a tentação vem do diabo e a provação vem de Deus para te elevar a um novo nível. Mas talvez seja alguma outra coisa que não permite com que você cresça. E o texto que nós lemos fala algo poderoso. Voltem lá comigo. Efésios capítulo 4. Olha o que esse texto diz. Efésios capítulo 4, versículo 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Aqui está falando, olha, tem que deixar de ser menino, tem que deixar de ser levado de lá para cá, como as ondas do mar, de um vento para o outro, de doutrina outra, de ensinamentos ou outro. Aqui está falando de inconstância. De inconstância. A inconstância derruba homens. Porque quem é imaturo não tem uma fé constante, não tem um fundamento próprio. Quem é maduro, irmãos, quem é maduro não oscila, não desiste, não duvida de Deus, não olha para trás, não entende algo contraditório. Quem tem maturidade, quem conhece o Senhor verdadeiramente, não é levado de um vento para um lado e para o outro. Irmãos, talvez você saiba se alimentar correto, talvez você ande de maneira correta, mas talvez a inconstância que faz com que muitos não cresçam. Mas qual que é a inconstância? Irmãos, todos nós fomos salvos, sim ou não? Quem é salvo aqui? Levante sua mão. Nós somos salvos. Mas a salvação é simplesmente a porta de entrada diante de tudo aquilo que Deus há de fazer a partir daí. A salvação é só o primeiro passo. E o primeiro passo nos mostra para um caminho. E muitos são inconstantes, porque não entram pela porta, mas não permanecem lá. Não caminham o caminho até chegar ao destino final. Muitos começam bem, mas por causa da inconstância, não terminam bem. Começar bem é muito fácil. Todos nós começamos qualquer coisa muito bem. Muitos convertem, se entregam ao Senhor, têm o primeiro amor, se apaixonam pelo Senhor, começam a se alimentar do leite, começam a dar os primeiros passos, começam a resistir às primeiras tentações, começam a resistir às primeiras provações, mas as tempestades começam a chegar, e porque pararam de ter uma intimidade com o Senhor, porque pararam de ter uma busca com o Senhor, porque pararam de ouvir a voz do Senhor, se tornam inconstantes, e a inconstância derruba aquela pessoa. Mas qual é a inconstância? A inconstância de você não falar com o autor e consumador da sua fé. A inconstância de você não ouvir a voz de Deus através da Bíblia. A inconstância nos fala de alguém que não é comprometido, de alguém que não tem intimidade, de alguém que não ouve a voz do Senhor. Porque aqueles que são constantes, aqueles que buscam a presença do Pai, aqueles que se alimentam de forma correta, diariamente que seja, no tempo quer que você pode, eles têm intimidade com o Senhor. E a intimidade nos faz permanecer de pé. A intimidade nos livra de todas e qualquer tentações. Agora, será que muitos de nós não estão fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes? Porque, irmãos, você sabe como que a minha cabeça funciona? Eu sei que o Evangelho é simples, que as coisas de Deus são simples, que o segredo de crescimento não vem de nós, vem de Deus. E o crescimento, ele é produzido pelo Espírito, não precisa do nosso esforço. Mas eu fico o dia todo pensando em como nós vamos desenvolver a vida de cada um dos irmãos. Tem hora que eu fico pensando em nome por nome, pessoa por pessoa, o que eu vou fazer com fulano. Porque acaba que eu conheço a vida de quase todo mundo.
Eu sei a característica que o Paulo e o Uri desenvolvem na igreja perfeitamente. Eu sei a característica que a Liliane e o Rui desenvolvem na igreja perfeitamente. Eu sei a característica que o pastor Ione desenvolve. Eu sei a característica que cada um desenvolve. E eu penso o dia inteiro na vida de cada um dos irmãos. E esses dias eu falei para alguns, falei assim, olha, o que impede você de crescer diante daquilo que Deus tem para você é a inconstância. Nós estamos vivendo um tempo diferente, um tempo na igreja que todos os domingos a igreja está cheia. As pessoas voltaram para os domingos. Nós tínhamos uma rotatividade aqui, sim ou não? Domingo uma turma vinha, ou domingo a outra, domingo a turma vinha, domingo outra, a igreja está vindo. A constância está chegando, e com a constância chegando, o crescimento chega também. Agora, irmãos, escute, Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim, olha, vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 14, fala assim, ó, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, olha, irmãos, não sou eu que estou falando, pelo exercício constante, constância fala de todo dia, se todo dia, constância, todo dia, repetitivo, eu faço, irmãos, eu me lembro de uma vez, eu trabalhava numa clínica médica, e tinha um biomédico naquela clínica, que o cara estudava, e ele passava nos concursos tudo de Goiânia ali, e aí eu virava para ele e falava assim, rapaz, mas você é inteligente demais. Ele falou, não sou inteligente, inteligente é aquele que lê uma vez e pega tudo. Eu não sou inteligente, eu sou esforçado, eu faço todo dia aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, e eu estudo, por isso eu passo. E ele falou de quê, irmãos? Eu não sou inteligente, mas eu procuro fazer todo dia, para que no final desse processo eu seja aprovado. Aí o apóstolo Paulo, ele fala aqui, veja bem, o apóstolo Paulo nós sabemos, mas a linguagem do livro de Hebreus aponta para ele, não é isso? Olha o que ele fala, veja bem, Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz, veja, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos, aprovados, aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Só os aprovados vão ter discernimento, de discernir tanto o bem quanto que o mal. E os aprovados vêm pela, diga comigo, constância. Constância, queridos, quando a intimidade do homem é fraca, as regras têm que ser fortes. O que é isso, pastor? Quando você não tem intimidade com Deus, você tem que perguntar para o pastor se você pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Quando você não tem intimidade com Deus, alguém tem que te guiar. Quando o homem não tem intimidade com Deus, alguém manda na sua vida. Quando você não tem intimidade com Deus, você é dominado por alguém. Porque quando a intimidade do homem com Deus é fraca, as regras têm que ser fortes, porque senão a conduta se desvia. No Velho Testamento, o homem obedecia por medo de punição. Sim ou não? O salário do pecado é a morte. Olho por olho, dente por dente. Fez, pagou. Pecou, colheu. Hoje a regra mudou? Não. Hoje tem a graça. A graça te dá o livre-arbítrio de escolher. E colher não sei aonde, que tempo. Colheita virá. Mas te deu livre acesso ao Pai. Você pode ir direto a Ele. Quando a intimidade é fraca, as regras são fortes. Irmãos, nós precisamos ter intimidade. Intimidade com o Senhor. Não queremos mais ser os mesmos, não vamos fazer mais as mesmas coisas, pregar as mesmas coisas. Nós queremos ouvir coisas novas, porque maturidade nos leva a isso.
querer ouvir algo novo de Deus. Maturidade nos leva a absorver algo que vem direto do Pai, não meras palavras preparadas por um homem. Irmãos, eu sei pregar para você de Gênesis e Apocalipse porque eu estudei para isso. Eu estudei para isso, mas não é isso que eu posso te dar todo domingo. Sua fé não pode ser baseada na minha fé. Sua fé tem que ser baseada naquilo que vem de Deus. Eu posso te dar o caminho, mas a resposta da intimidade é você que estabelece com o Pai. Não tem regras nessa igreja. As regras que tem nessa igreja é Deus que faz. E você não precisa saber o que é certo e errado quando você tem intimidade com o Pai, porque Ele próprio te direciona. Sabe, irmãos, nós queremos ter profundidade no Senhor, e ter profundidade é ter maturidade. Ter profundidade, queridos, é ter experiência, é ter uma fé estável. Ter maturidade é saber o caminho que temos que seguir, é saber a visão que o pastor está direcionando a igreja. Ter maturidade é não ser levado de um vento para o outro. Ter maturidade é não ser levado de um movimento em igreja tal, movimento em igreja tal, movimento em igreja tal. Irmãos, não é os movimentos que vão nos levar a lugar nenhum. Não é movimento, é Deus, é o Senhor. É Ele que nos leva a experimentar a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Nós somos um corpo. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um corpo que se movimenta para o crescimento em amor. Nós crescemos cuidando um dos outros. Nós crescemos cuidando de cada um de nós. Maturidade, homem e mulher de Deus, é dizer que cada fase da minha vida eu vou ser melhor do que a anterior. Cada fase da minha vida eu vou ser melhor. Eu vou ser o David melhor em 2023. 2024 eu vou ser melhor do que em 2023. 2025 eu vou ser melhor do que em 2024. Até que Jesus volte. O processo está aí, a direção está dada. Irmãos, envelhecer não é uma decisão sua. Todos nós estamos envelhecendo. Todos nós estamos morrendo todos os dias. Irmãos, eu tenho vivido sentimentos que eu nunca vivi esses dias. Comentando com a minha esposa, eu tenho vivido sentimentos que eu nunca vivi esses dias. Sentimentos pela perca da minha mãe, pelas situações e as tribulações que nós como família enfrentamos esses últimos um ano. Eu perdi 2 pessoas em 5 meses. 5 meses nós perdemos 2 pessoas amadas. Minha esposa perdeu o pai, eu perdi a mãe. 5 meses de diferença. Maturidade é saber lidar com todas essas emoções e continuar no caminho. Irmãos, nós precisamos entender que a velhice não tem que nos tornar uma pessoa mais chata, porque parece que pessoas velhas se tornam chatas, sim ou não? Sim ou não? Olha que os anciões aqui vão brigar com vocês. Não, uma pessoa velha que não conhece o Senhor Jesus se torna a pessoa mais chata, mas uma pessoa velha que conhece o Senhor Jesus se torna cada vez mais sábio, porque a Bíblia fala que é na velhice que nós vamos florescer. Você sabia disso? Que a Bíblia fala que os anciões têm que ensinar os mais novos, que as mulheres velhas ensinem as mais novas, que os homens anciões ensinem os mais novos. Você sabia, irmãos, a Bíblia fala que é na velhice que nós vamos florescer. A Bíblia fala que é na velhice que nós vamos dar frutos que permaneçam. Ou seja, o melhor de Deus ainda está por vir. Oh, queridos, não é a velhice que vai nos tornar uma pessoa chata. A velhice não cronológica, não com o acúmulo de anos, mas a velhice no sentido de sermos maduros no Senhor, vai nos tornar cada
vez melhor. E agora, como que isso pode acontecer? E eu estou concluindo. Ministério de Louvor, por favor. Como que você pode se tornar uma pessoa madura? Irmãos, só se torna pessoas maduras quem muda a mentalidade. Irmãos, eu nunca vi alguém crescer na vida que não tem alguém que fale na sua vida. Eu nunca vi uma pessoa crescer na vida sem ter um mentor que direciona a sua vida, ou que mostra o caminho. Sabe, só pode ter uma intimidade com o Senhor que vai te levar à maturidade com um tempo investido com o Pai. Para ter uma espiritualidade madura, dá trabalho. Para ter uma intimidade com o Senhor, dá trabalho. Nós temos que negar a nós mesmos. Nossa natureza não quer fazer isso. Nós não queremos. Nós não queremos dobrar os nossos joelhos todos os dias, parar a nossa vida natural todos os dias e buscar o Senhor. Nós não queremos, a princípio. Depois que nós nos tornamos maduros, nós nos tornamos assim como que o salmista, ele olha para os céus e fala: Senhor, assim como a corça anseia por águas correntes, suspira por águas correntes, assim a minha alma anseia por Ti, ó Deus. Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não ficamos longe dEle. Nós não somos levados de um vento para o outro. Nós não corremos atrás de nenhum tipo de doutrina, ou de movimento, ou de falácias. Nós sabemos onde Deus nos plantou. E por sabermos onde Deus nos plantou, nós florescemos onde nós estamos. Oh, irmãos, toda árvore só dá fruto depois que ela passa pelo processo. Toda árvore só produz fruto depois que ela é plantada, ela é adubada, ela é regada e ela começa a crescer. E quando ela começa a crescer e chega o tempo próprio dela produzir frutos, ela não para mais. Mas, talvez na sua vida, o processo para o seu crescimento requer ainda alguma poda. Porque você já viu aquela árvore velha que não produz mais fruto? Eu tinha um pé de goiaba, o pastor Cleide que me deu essa muda de pé de goiaba. Ele tem um pé de goiaba na casa dele top, dá umas goiabonas, irmãos. E eu ia lá comer dessa goiaba toda vez que ela estava produzindo. Teve um dia ele falou: vou fazer se ele desconfia, vou dar uma muda para ele, né? E aí ele me deu uma muda e eu plantei lá no fundo da casa, né? E essa muda cresceu, irmãos, e ficou uma árvore grande. E ela não dava fruto. Ou os frutos que ela dava, eram frutos mirrados. E aí ele virou para mim e falou assim: você tem que podar ela, pastor. Você tem que cortar os galhos dela. A lua tá boa, é agora. E eu fui lá e podei ela, quase depenei ela toda. Demorou uns 5 anos para ela chegar no estado que ela estava, irmãos. Eu cortei a árvore toda. E ainda eu levei lá assim: será que eu não cortei demais? Ele: não, é isso mesmo. Eu falei: rapaz, esse negócio não vai produzir esse ano, vai só no que eu depenei a árvore toda. Irmãos, veio só as primeiras chuvas, aquele negócio criou um broto assim, começou a crescer, irmãos, e as galhas dela debruçou de tanto fruto que ela deu. Talvez você precise de poda. Talvez nós chegamos no tempo que precisamos ser podados, corrigidos, tratados. Oh, irmãos, tratamento dói, mas é necessário para que você cresça. Eu vi muitas pessoas abandonarem ministérios, abandonarem processos, porque não deixaram ser podados. Muitas pessoas correram de enfrentar os traumas da vida, enfrentar os processos que precisavam de ter enfrentado, porque achavam que estavam certos, porque não enfrentou
imaturas, não enfrentou o processo da poda, não enfrenta até hoje, e estão no mesmo lugar. Talvez nós precisamos passar por podas, mas escute, momentaneamente pode ser ruim, mas queridos, o fruto vai vir e o fruto vai permanecer. Queria que você se levantasse, e eu queria que todos fechassem os olhos, esquecessem as pessoas que estão do seu lado. E nesse momento, eu queria que você olhasse para a sua vida, olhe para você, esquece seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa. Olhe para você, Deus ainda está nos conduzindo nesse momento. Quais são as áreas da sua vida que ainda são imaturas? Seja sincero para você, eu não quero ouvir, Deus já sabe. Quais são as áreas da sua vida que ainda tem imaturidade? Quais são os conceitos que você sempre acha que está certo e que não deixa ser influenciada ou influenciado? Quais são as áreas que impedem o seu crescimento e ainda se torna uma pessoa imatura? Maturidade é para todos nós, irmãos. Maturidade é para a igreja. Uma igreja madura é uma igreja que cresce. Você conhece a árvore pelos frutos. É pelos frutos que ela dá. Nossos frutos têm sido frutos bons. Seu casamento vai bem. A criação dos seus filhos vai bem. Seu ministério vai bem. Seus sonhos estão sendo conquistados. Sua intimidade com Deus é aquecida todos os dias. A sua vida, se você olhar para você mesmo, você acha que não tem mais nada que precise mudar, está tudo certo. Irmãos, eu confesso aos irmãos que existem áreas na minha vida que eu reconheço que só o Senhor pode mudar. Eu também estou nesse processo. Existem áreas da minha vida também imaturas. Mas sabe, queridos, o primeiro passo para que nós possamos alcançar a maturidade plena do Senhor é reconhecer: eu preciso disso, nós precisamos disso. Então, enquanto nós ministramos essa canção, você vai falar para o Senhor: Pai, existe essa área na minha vida que eu não venço, essa área da minha vida que eu ainda não tenho maturidade, que eu ainda não enfrentei o processo, e eu não quero esperar com que os dias passem, a minha vida passe, a minha geração passe, e eu não venho experimentar tudo.